Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nesta quarta-feira, neste dia 8 de abril de 2020, mais uma vez vos damos graças por estarmos sendo usados por Ti através da Igreja Global de Adoração a Deus da IGAD da IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde, guiados e encaminhados pelo Seu Espírito Santo, ministramos a Sua palavra viva e eficaz, em amor à sua igreja perseguida, em amor à plenitude dos gentios que tem de entrar, que vive nestes 50 países que constantemente listamos, que mais uma vez listaremos com ordem de perseguição, segundo dados de 2019, Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Sudão, Eritreia, Iêmen, Irã, Índia, Síria, Nigéria, Iraque, Maldivas, Arábia Saudita, Egito, Uzbequistão, Mianmar, Laos, Vietnã, República Centro-Africana, Argélia, Turcomenistão, Mali, Mauritânia, Turquia, China, Etiópia, Tajiquistão, Indonésia, Jordânia, Nepal, Butão, Cazaquistão, Marrocos, Brunei, Tunísia, Catar, México, Quênia, Rússia, Malásia, Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos, Sri Lanka, Colômbia, Bangladesh, territórios palestinos e Azerbaijão, em amor à sua igreja perseguida, e a plenitude dos gentios que tem de entrar, que vive nos 50, em todos os países do mundo, pois sabemos que a perseguição da Igreja de Cristo ela é mundial, em amor à nação de Israel, ao povo de Israel, ao povo judeu, que dobrará os seus joelhos após toda a plenitude dos gentios, em todo o Brasil e em todos os países do mundo, se converter ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em amor a todo o povo brasileiro, a toda a nação brasileira e a todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, e a todas as pessoas que estão unidas a nós, formando o corpo de Cristo espiritual através da Igreja Global de Adoração a Deus, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz. E nesta noite de quarta-feira, do dia 8 de abril de 2020, mais uma vez vos damos graças, Pai, pelo Seu Espírito Santo nos trazer este alimento, nos alimentar com esta comida maravilhosa, preciosa, que vem do Seu coração para os nossos corações, e nos ordenar que levemos este alimento a todas as pessoas que estão unidas a nós, formando o corpo de Cristo espiritual através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD da IGAD. Uma boa noite para todos, a paz de Cristo. E amados, está escrito em Romanos capítulo 16, dos versículos 25 em diante: ora, aquele que é poderoso, quem é o poderoso, senão o nosso Deus e Pai, para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele foi a manifestação da graça quando esteve aqui neste mundo, como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus. Ele é a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, como Filho de Deus, e a pregação de Jesus Cristo se encontra aqui, manifesta na sua palavra, revelada, vivificada a nós pelo seu Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, ele foi o mistério que nos foi revelado. Ele foi a pregação viva, ele foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o pão vivo que desceu dos céus e habitou entre nós. Portanto, vejamos, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, e a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se fez carne, como nós já vimos, e habitou entre nós, o pão vivo que desceu dos céus e habitou entre nós, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e hoje se manifesta através da palavra de Deus, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 19, estava vestido, Apocalipse capítulo 19, versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. Portanto, o Senhor Jesus, ele é a palavra de Deus,
Ele é o Verbo de Deus revelado e vivificado a nós, é a palavra de Deus revelada e vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, vejamos, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas. Olha aqui, ele se manifestou e se notificou pelas Escrituras dos profetas, vindo ao mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus, e se manifesta hoje através da palavra de Deus, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé. O mandamento do Deus eterno está aqui, contido nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, onde nós devemos viver na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, para obediência da fé. Ou seja, nós temos que olhar para o mandamento do nosso Deus, para as Sagradas Escrituras, para a Bíblia Sagrada, e obedecermos o que está escrito e vivermos na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, e não vivermos de acordo com o curso deste mundo, olhando para o mundo que jaz do maligno. Primeira Epístola do Apóstolo São João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz do maligno. Não, nós temos que andar na obediência da fé. Todas as nações têm que andar na obediência da fé, crendo que o que está escrito nas Sagradas Escrituras irá se cumprir, crendo que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, não olhando para as circunstâncias, é claro, como nós já vimos em pregações anteriores. Nós temos que obedecer, nos submeter às autoridades constituídas, pois elas foram ordenadas por Deus, mas nós temos que andar na obediência da fé, da palavra de Deus, olhando para Jesus, Hebreus 12, 2, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós temos que andar na obediência da fé, nós temos que andar na obediência da palavra de Deus. Nossa fé tem que estar em Jesus, a nossa fé tem que estar centrada na palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo, ou meu justo, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 11, 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. E se aproximar de Deus é se aproximar da palavra de Deus, é viver, andar na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, é crer que o que está escrito na palavra de Deus irá se cumprir, é crer que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus, e hoje ele se manifesta através da palavra de Deus. Portanto, ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo através da palavra de Deus. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O Senhor Jesus, ele consumou a lei em nosso lugar, e nós temos que glorificar ao nosso Deus através de Jesus Cristo, através da palavra de Deus, andando e vivendo na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. O coronavírus está aí. Nós já vimos que existem homens dissolutos, ou seja, devassos e maus, segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 13, para que sejamos livres de homens dissolutos, ou seja, de homens devassos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará dos homens dissolutos, dos homens devassos e maus. O coronavírus, porque isso foi lançado por tal país,
são pessoas que não estão andando de acordo com o nosso Deus, são pessoas que estão andando na dissolução do pecado, e a própria palavra também nos exorta sobre isso, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que se não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, estas pessoas estão cegadas por Satanás, elas estão cegadas espiritualmente, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de todas elas, mas nós temos que andar na obediência da fé, nós temos que andar crendo na palavra de Deus, olhando para a palavra de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, andando na obediência da fé, olhando para o que está escrito na palavra de Deus. E se ele nos diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós temos que crer que esta pandemia, este pandemônio do coronavírus, ele não nos alcançará, e algumas pessoas que porventura estejam fracas na fé, ou que estejam confessando algo no mundo espiritual, dando voz ao mundo espiritual com palavras negativas, mesmo estando dentro de uma congregação, e que contrair este pandemônio, esta pandemia, está repreendido no nome de Jesus. Nós repreendemos este mal das vidas de todas as pessoas em nome de Jesus, mas elas têm que olhar para Jesus, olhar para o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, e andar na obediência da fé. Não tem que olhar para coronavírus, não tem que olhar para vírus, para bactéria, para tumor, para câncer, para nenhum tipo de mal, para nenhum tipo de enfermidade. Tem que andar na obediência da fé, tem que ser justo, mas o justo, ou meu justo, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se compraz nele. Não tem que olhar para as circunstâncias, tem que olhar e crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Tem que olhar e crer que já foi curado e sarado nas pisaduras e feridas de Jesus. A paz de Cristo